Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Bom, na semana passada, nós estudamos Mateus 24, né? E, para mim, assim, é até um pouco curioso quando as pessoas... quando eu vejo, por exemplo, declarações de algumas pessoas que estão estudando agora, e recentemente uma senhora, não sei quem acompanhou, deu testemunho dizendo que ela... achava assim, de tudo que ela tinha ouvido, que Mateus 24, ela nem sabia que era uma profecia, né? Dizia, nossa, nem sabia que era uma profecia, e ficou assim fascinada com esse capítulo. De fato, Mateus 24 é o que nós podemos chamar, sem medo nenhum, de o sermão profético de Jesus, né? E quando a gente fala de profecia, infelizmente, de um modo geral, tudo que está na Bíblia, o inimigo tem trabalhado para nos confundir. Então você fala hoje para a esmagadora maioria das pessoas profecias, para eles o que é profecia? Profecia para eles é você numa igreja e a pessoa, né, dizer para você, não, olha, Deus está me dando uma revelação, você acabaram os teus tempos de pobreza, acabaram os teus tempos de dificuldade. Para eles isso é profecia. E a profecia, na verdade, não é isso. A verdadeira profecia é aquilo que Deus nos deixou através da sua palavra. E se nós observarmos, né, se você abrir a Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis vai contar a história do ser humano no seu começo, né, a criação do homem, a entrada do pecado. E o Apocalipse vai mostrar o final da história terrestre, né, porque o ser humano... ele não foi feito, primeiro ele não foi feito para morrer. O ser humano não foi criado por Deus para morrer. Deus, quando coloca no ser humano a vida, ele colocou a vida eterna no ser humano. Então o ser humano hoje não tem a vida eterna por conta do pecado. Salário do pecado é a morte. A morte, então, é um salário do pecado. Não houvesse pecado, o ser humano não morreria. E aí Jesus, né? Ele, no livro de Mateus, no capítulo 24, que nós estamos estudando, ele vai dar o sermão profético. E é curioso, porque nunca é demais lembrar os irmãos, nunca é demais lembrar, profecia para quem é? Para quem é que Deus deu as profecias? Vocês sabem, vocês lembram? Para quem? Para que classe que Deus deu as profecias? Profeta. Para quem? Profeta. Profetas, que a Bíblia também chama de servos. Né? Apocalipse 1:1. Esse versículo tem que estar sempre muito claro na nossa mente, muito claro, né? Para quem quer estudar a história e quem quer estudar o que Deus tem deixado para o seu povo nesse tempo, né? É aquilo que temos falado sempre, verdade presente. Qual é a grande diferença do que se aprende aqui daquilo que se aprende de um modo geral? É a verdade presente. Você tem uma doença, você tem um problema específico, você tem que tomar um remédio específico, né? Assim é a verdade presente. A Bíblia toda, ela é extremamente valorosa. Não há nada na Bíblia que você possa dizer isso não é importante. Mas sem dúvida nenhuma o Apocalipse é o livro para a nossa época, né? E quando a gente fala do Apocalipse, não tem como fugir do livro de Mateus. Porque Mateus é simples. O que motivou Jesus a falar sobre Mateus 24? O que motivou Jesus a falar sobre este capítulo? O que está registrado aqui? Uma pergunta que
todo ser humano, não é o cristão não. Todo ser humano deveria fazer. Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O cristão perguntaria, Senhor, que sinal haverá da tua vinda? E o mundano? Fim do mundo. Então ele atinge os dois. E é inseparável. Hoje, por exemplo, vocês vão ver muita gente falando do fim do mundo. Muita gente. Né? Gente, inclusive, astrólogos, né? Os caldeus do passado, espíritas, enfim. Muita gente que nem cristã falando de fim do mundo. Mas, biblicamente, para quem quer a verdade bíblica, são inseparáveis. Não tem como falar do fim do mundo sem falar da vinda de Cristo. Por quê? Porque o chamado fim do mundo nada mais é do que a vinda de Cristo, certo? Então, abram as Bíblias, quem prefere ir pelo celular. Nós vamos fazer um pequeno resumo aqui, porque muitos não estavam, né? Quando a gente falou sobre Mateus 24 na primeira parte. Então nós vamos fazer um resumo aqui rápido e depois a gente entra na segunda parte, tá? Então, Mateus 24, versículo 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, começa já aqui, né? De forma muito simples. Já aqui você pode entender o tempo em que vivemos. Como Mateus 24 realmente se antecipa já para o nosso tempo, né? O quê? Porque todas as lições, né? Todas as lições da Bíblia foram resumidas de uma forma muito mais espetacular para o nosso tempo. Né? Por quê? É só olhar ao nosso redor. Né? Nunca o pecado foi tão violento. Nunca, né? Hoje você não sabe mais o que é certo e o que é errado. Não há mais limites. Né? As crianças podem fazer o que querem. Os pais têm dificuldade para ensinar os filhos. Não há mais regras. Tudo pode. O homossexualismo está crescendo de forma assustadora. O roubo, a morte, a violência... Tudo, né? A corrupção. É só você olhar, por exemplo, olha a classe política hoje, que absurdo. Né? Um dia após o outro traz uma nova realidade de uma corrupção assim imensurável. Né? Você pensa, né? Sai uma notícia lá que ele roubou 400 mil reais e você diz, nossa mãe, quanto dinheiro. E daí no outro dia é 1 milhão. E daí no outro é 2. Ou seja, não há mais limite, né? E a gente nunca sabe exatamente, né, onde vai parar isso. Então, Mateus 24, mostrando esse tempo que nós vivemos, diz, né? Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Né? Algumas liçõezinhas básicas. Número 1, o que estava acontecendo? Né? Jesus está saindo do templo e eles querem mostrar para ele a igreja. Veja, Jesus está saindo do templo. Né? O que é uma igreja de fato, biblicamente? O que é uma igreja segundo a Bíblia? Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente. Isso é uma igreja. Né? E uma igreja só existe se Cristo estiver presente. A única coisa que pode formar uma igreja é a presença de Cristo no meio dela. Então, por exemplo, se estamos aqui, estamos em nome de Cristo, nós temos uma igreja aqui, certo? Se nós tivermos 10 mil membros de uma instituição eclesiástica e Cristo não estiver lá, não é uma igreja. Me entendem? Então, o que acontecia ali? Os discípulos foram mostrar para Jesus a estrutura do templo, preocupados em mostrar a beleza do templo. Nenhuma novidade. É o que está acontecendo hoje, nós vemos isso. As pessoas estão preocupadas hoje em ter uma igreja bonita. E aí vira uma competição para ver quem faz uma igreja mais bonita, como se o templo importasse para Cristo. O templo tão somente tem que ser um local para abrigar a igreja. Isso é que tem que ser o templo. No momento em que o templo substitui essa ideia da igreja, começa o problema. Né? Aí as pessoas, como lá, valorizavam mais a instituição, mais o templo, do que o próprio Cristo, que era o fundamento dele. Né? O que é a vida eterna? A vida eterna é pertencer a uma igreja? O que é a vida eterna?
Que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, Seu Filho, o qual enviaste. Muito bem. João 17:3. A vida eterna é esta, que te conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste, né? Isso é o que realmente traz a vida eterna. Se você tiver 40 anos dentro de uma instituição e não conhecer a Cristo e não conhecer a Deus, você não tem a vida eterna, não se engane. É preciso conhecer. E a igreja, que é isso, tem que ter um objetivo. Para que estamos aqui? Para conhecer o Rogério? Para conhecer a Cida? Para conhecer os irmãos? Não, para conhecer a palavra. E conhecer a palavra é conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo é conhecer a Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, essa é a verdadeira, né, missão da igreja. E para que a igreja tem que conhecer a Deus? Para que ela possa refletir o caráter de Deus aos outros. Vocês aprendem para quê? Para guardar no coração? Eu aprendo para quê? Para guardar no coração? Não. Para que se aprende a Bíblia? Para passar para outras pessoas. Claro, de graça, de graça recebeste, de graça dai. Esse é o objetivo. Todo verdadeiro cristão nasce como discípulo. E o que é um discípulo? Ide e fazei discípulos, levando eles para a igreja? Não, ide e fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Qual que é a nossa missão então? Levar a gente para a igreja? Não. Ensinar o que Cristo ensinou. Agora, claro, é óbvio que se você está se alimentando de Cristo, né? O Mateus ouviu, o Mateus 1 ouviu, o Mateus 2 ouviu, né? Eles agora têm no coração a semente do Evangelho. A decisão é deles se vão compartilhar ou não, né? Mas a semente está ali, né? Eles receberam para compartilhar. E uma das coisas que faz com que a igreja verdadeira sofra muito. Por que a igreja não aprende como deveria? Né? Primeiro, porque não são bons bereanos. O que é o bereano? Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses. Por quê? Ouviam de bom grado. Número 1. Não é para ir lá para questionar, é para ir lá para ouvir e ouvir de bom grado. Ouvir com vontade de ouvir, vontade de aprender. Mas ao mesmo tempo, o que é para fazer? Ouviam de bom grado, mas iam ver se as coisas eram de fato assim. É o que Deus pede, você tem que ser bereano. Ouviu, gostei ou não gostei, não importa. Gostou ou não gostou, qual que é o teu papel? Vai ver se é assim. Porque eu posso não gostar. A primeira vez que a Cida ouviu a verdade presente, ela não gostou, né? Pode acontecer. Está acostumado a beber água suja, daqui a pouco vem água limpa, você não gosta, mas não é porque a água limpa é ruim, é porque você está acostumado com a água suja, ou vice-versa. Está acostumado a beber água limpa, bebe água suja, daí não vai gostar. Então, de uma forma ou de outra, você tem que aprender a estudar por você. Será que é assim mesmo? Deixa eu ver. Ele falou, mas devagarinho vai aprendendo, né? Então, o que estava acontecendo era isso. Jesus, porém, lhes disse, eles estavam mostrando, Senhor, olha que bonita a nossa igreja, Senhor. Olha, nós temos hospitais, olha, Senhor, que beleza. Mostrando para Jesus. E Jesus disse o quê? Imagine você mostrando a tua igreja para alguém. Tá lá, desculpa, como é que é o nome do irmão? Eu me esqueci. O Roberto. Imagine o Roberto, né? Chega para mim e começa a falar comigo. E eu digo assim, irmão Roberto, você tem que conhecer minha igreja, irmão Roberto. Aí eu levo o irmão Roberto a conhecer minha igreja. E eu pego e mostro uma igreja fantástica. Olha só, irmão Roberto, sabe quanto custou essa janela, irmão Roberto? Cada janela dessa aqui custou 100 mil reais. Estou extrapolando, né? Apenas para... E o irmão Roberto olha para mim assim bem sério e diz o que para mim? Não vai ficar... Pedra sobre pedra. Imagine, gente. O templo era uma maravilha. Eles tinham um orgulho daquele templo. E eles estão falando, Senhor, olha que coisa fantástica. É como se estivesse mostrando a cataratas. E Jesus disse, isso aqui vai acabar tudo. Já. E eles então, né, falam isso, Jesus, porém eles disse o quê? Não vedes tudo isto? O que ele disse? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui tem uma outra lição. Não é só o fato de Jesus dizer, olha, no momento que você ama mais o templo, ama mais o tijolo do que a verdade, não há mais razão de existir essa igreja. Me entendem? No momento que você vai falar para alguém da verdade, diz, não, eu já tenho minha
igreja. Não há mais razão para aquela igreja existir. Entende? Por quê? Onde está o coração dele? O coração dele está no templo. O coração dele está nas pedras. E o coração do cristão verdadeiro tem que estar onde? Na palavra. Nenhum de nós sabe tanto que não possa aprender sempre. Não importa quanto você sabe da Bíblia, sempre você vai ter algo para aprender. Eu me lembro de uma coisa que a Fernanda disse, se me permite, Fernanda. Eu lembrei disso agora. Eu me lembro que a Fernanda, né, e aqui a gente não... Eu me lembro que a Fernanda uma vez, me corrija se as palavras não forem exatamente as tuas, que a Fernanda disse, eu achei que sabia um pouco da Bíblia, achei que, ou muito, não sei, né? Um dia ela ouviu algo diferente, ela disse, não, eu vi que eu não sei nada, não é? É assim, com todo verdadeiro cristão, ele vai aprendendo constantemente, né? Você pode conhecer um pouquinho mais que o outro, é natural, alguém tem mais tempo, estudou um pouco mais, é normal, mas sempre todos temos algo para aprender. Todos temos sempre algo a aprender. Por isso que a gente não pode de maneira nenhuma, não, eu tenho minha igreja. Jamais, jamais. Não importa quanto a tua igreja ensina de bom, né? Não importa quanto ela te ensina de bom, sempre tem algo para se aprender. E a gente não pode ter o coração preso a uma igreja. Não pode. Pode amar uma igreja? Pode. Você pode frequentar? Pode. Mas lembre-se do que é mais importante. E invariável, e infelizmente, isso é um fato, a gente tem aprendido muito pouco nas igrejas nos dias de hoje. Muito pouco. Eu tenho contato com milhares de pessoas, né, através do Facebook, através do WhatsApp, e só o que a gente ouve. Olhem os testemunhos que estão sendo dados. Eu não pedi para ninguém dizer, olha, me fale do testemunho isso. As pessoas dão o seu testemunho normal, pelo menos eu pedi que desse o testemunho da realidade. E o que a gente ouve praticamente em todos os testemunhos, né? Com palavras diferentes, porque cada um tem a sua cultura, tem a sua experiência, mas a retórica é a mesma. O que é que se diz? Não, eu estava na igreja, mas eu me sentia vazio, eu entrava vazio, saía vazio, eu estava buscando, eu estava pedindo a Deus, eu queria a verdade, a verdade, a verdade, finalmente eu encontrei. E a beleza disso é que nós somos hoje em 7 administradores nos grupos de WhatsApp. 7, né? Sabe o que é mais interessante em tudo isso? Luiz Devay responde para as pessoas, eu respondo, o Rogério Elias responde, o Aquino responde. Olhem as respostas. Nós não temos conflito absolutamente nenhum. E olha que tem temas dificílimos ali. Um responde, outro responde, outro... Eu não sei o que o Luiz Devay respondeu, mas nós cremos exatamente igual. Por quê? Por que nós cremos igual? Por que será? Porque nós não aprendemos de igrejas. Nós aprendemos na Bíblia. Então eu li o que ele leu, eu estudei o que ele estudou. E os administradores hoje, pela graça, só pelo Espírito de Deus isso pode ser feito. Veja, as igrejas todas não têm a mesma Bíblia? Tem. Por que se ensina tanta coisa diferente? Porque infelizmente são doutrinas de homens que foram entrando nas igrejas. E hoje a gente precisa aprender, né, que não importa quão bela possa parecer a doutrina, se não for bíblica, não podemos arriscar. Né? O risco é muito grande, é a nossa alma em jogo. Não se trata de defender uma igreja e uma posição, trata-se de defender a verdade. E é curioso também, nos testemunhos, que as pessoas me digam, eu aprendi uma coisa agora. Se não está escrito, eu não aceito. Gente, isso era algo que ninguém teria que aprender. Isso era algo que desde que a gente nasce deveria se implantar no coração da gente. Não está escrito? Fora! Qual é a nossa salvaguarda? O que é a palavra de Deus? Se Deus não falou, silêncio. Enfim, mas não é o que acontece e a gente sofre daí muito com isso, né? Então, um outro detalhe que é muito importante, irmãos, na profecia. Por que os servos de Deus, e por que a profecia é para os servos de Deus ou os profetas? Né? Por que ela é para eles? Porque um servo precisa aprender o quê? A obedecer. E obedecer é obedecer. Obedecer, se você estiver com dor de cabeça, um exemplo bem hipotético, você está com dor de cabeça, e você diz assim, Senhor, o que eu faço? Estou com dor de cabeça. E um anjo de Deus de verdade aparecer para você e dizer assim, plante bananeira que a tua dor de cabeça passa, o que você tem que fazer?
Plantar bananeira, não tem que discutir. Senhor, plantar bananeira, pera. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas nos parecem loucura. Loucura. Por exemplo, vocês querem ver por que nós não podemos discutir? Infelizmente, muitas vezes é outra dificuldade que a gente enfrenta. Você coloca o que está na palavra. Não, imagina que loucura isso. Gente, se Deus falou, não importa, pode parecer absurdo para você. Se Ele falou, não questione. Vejam esse caso. Jesus disse para ele, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Agora vamos tentar entender o que ele falou ali. Nós estamos ali, tá? Vamos nos transportar para lá em pensamento. Nós estamos olhando. Jesus está mostrando um templo com pedras de 1 tonelada. Pedras de 1 tonelada. Hoje nós temos guindastes poderosíssimos que, poderiam derrubar uma pedra daquela. Ainda assim não seria tão fácil. Porque essas pedras de 1 tonelada eram encaixadas uma na outra tão milimetricamente que elas formavam um bloco maciço que não tinha como derrubar uma pedra daquela. Não havia a menor possibilidade de você derrubar uma pedra daquela. E Jesus diz o quê? Não vai ficar pedra sobre pedra. Então qualquer pessoa que dissesse o que Jesus disse seria chamado de louco. Diz, não, isso aqui, mas nunca, nada vai derrubar isso aqui. Não tem como. Então os discípulos pensaram, bom, não tem o que derrube isso. Só o fim do mundo. Outra coisa, não tem. Mas é preciso entender, por exemplo, quando a profecia vem, não há o que questionar. Não haveria forma de você derrubar aquilo. Só que o que aconteceu? Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra. E aí o que acontece? Quando Tito cercou a cidade de Roma e depois o templo, o que aconteceu? O templo era construído com pedras maciças por fora e por dentro haviam tábuas de cedro que eram cobertas com ouro. Então, rente à parede estavam essas paredes feitas por dentro de madeira cobertas de ouro. Certo? É só olhar lá em Êxodo 26, vocês vão ver como que era para fazer, como Deus mandou fazer. Êxodo 26, para quem quiser um dia depois estudar, Então essas paredes, elas eram assim. E o que aconteceu? Quando Tito cerca a cidade depois do templo, um soldado jogou uma tocha acesa dentro do templo, pegou fogo na cortina e queimou tudo aquilo por dentro. O ouro derreteu e foi entrando por dentro daquelas cavidades mínimas de pedra. Foi entrando tudo, Claro, ouro líquido, com o calor muito forte. E aí o que aconteceu? Quando Tito realmente invade o templo em si, e houve uma carnificina enorme, nós não vamos entrar nisso agora, mas apenas para mostrar como se cumpriu o que Jesus disse, os soldados descobriram que o ouro penetrou nessas fendazinhas todas, e o que eles fizeram? Começaram agora a querer tirar esse ouro. E aí não sobrou pedra sobre pedra. Por quê? Imagine, aí você vai pegar marreta, vai bater, nem que você vá pouco a pouco, mas eles queriam o ouro, então eles foram pulverizando tudo, aquelas pedras, não sobrou nada. Veja que o templo não foi derrubado por nenhum tipo de máquina, nada. Simplesmente porque Deus falou, vai acontecer. E se Ele fala, se necessário fosse, formigas iam devagarinho acabar com aquele templo. Deus falou, vai acontecer, não importa que você não consiga imaginar como. Se Ele falou, por isso, existem coisas como a profecia de Apocalipse 17 que você olha, parece loucura. Mas se está escrito, está escrito. A gente não tem que imaginar, mas nunca aconteceu. Não importa se nunca aconteceu. Não importa, se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Não importa. A pessoa diz assim hoje, Por exemplo, imagine que a Bíblia dissesse que vai chover canivete. Você diz, não, se ela disser, vai chover e acabou. Não importa o que você pensa. Ele falou, vai chover. Ele não disse, mas se ele tivesse dito, ia chover. E a razão é simples. Se nós, por exemplo, agora, nesse exato momento, se eu dissesse que tem uma pedra no meio aqui no meio desse soalho, se eu dissesse que tem uma pedra de 10 quilos bem ali no meio, o que vocês diriam? Não tem. Não tem, não é? Agora, se Cristo dissesse, tem uma pedra aqui. Por quê? Porque é Cristo falando. Não, mas veja bem, Jesus disse, tem uma pedra aqui. No momento que ele dissesse isso, a pedra
Aparecia. Isso é milagre. Né? Quando ele dizia para alguém se curar, né? Quer ficar são? Quero. Levanta, toma teu leite. Pronto, o que acontecia? Porque era pela palavra. Então, se Deus falar, se Cristo falar, não tem discussão. Né? Vai acontecer. Tá? Então, seguindo. Versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Tá? Então, quando Jesus fala isso, vamos colocar apenas como exemplo, né? Estamos em Mateus 24, tá? O que acontece? Estaríamos todos nós aqui, todos nós estaríamos lá. Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra. E saiu. E aqueles que ficaram ali tinham uma escolha agora. Alguns fizeram o quê? Seguiram a Jesus. Peraí, eu quero entender isso. Quero entender. E o que diz o texto ali? Foram em particular perguntar. É o mesmo caso aqui. Imagine que aqui no estudo diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E acabou o estudo. O que vocês têm que fazer para aprender? Vão em particular perguntar para Jesus. Então, por exemplo, você está aprendendo, né? Você tem que ter um encontro pessoal com Cristo. Não se trata, repito de novo, de igreja. É um encontro pessoal com Ele. Leiam o texto para vocês verem. Estava todo mundo lá. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Certo? Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, etc, etc, etc. A pergunta foi essa. E o texto mostra claramente. Alguns foram perguntar. Além da questão particular com Cristo, o que acontece? É exatamente o que está acontecendo aqui. Houve um primeiro estudo, falou-se. E agora a pessoa ouviu e ela pode escolher. Eu quero mais ou ficar dividida. Né? Por exemplo, os dois Mateuzinhos aqui. Não é fácil para essa juventude aprender a Bíblia. Não é fácil. Né? Por quê? Porque existe muita coisa que atrai o jovem. Então, eles ouviram e pode ter certeza, hoje eles tinham uma escolha a fazer como cada um de nós. Eu vou para a festa, né? Ou eu vou ouvir a palavra. Eles escolheram o que os discípulos escolheram. Vieram para estudar a palavra. Os discípulos foram em particular. Eles vieram. Aqui é uma reunião o quê? Particular. É a igreja aqui reunida. Mas é uma reunião o quê? Particular. Eu quero aprender de Cristo. E vem. Né? Então, este é o papel, né, de todo verdadeiro cristão. Tem que ter encontro pessoal com Cristo. Né? Tem que realmente questionar. Senhor, eu não entendi, me ajuda. Né? Vejam, irmãos, eu não sou exemplo para ninguém no que diz respeito, né, às coisas profundas de Deus. Por quê? Porque Cristo é o nosso exemplo. Né? Mas eu posso dizer apenas para os irmãos o seguinte, eu tenho Bíblias, né, uma em particular, que não dá mais para mim estudar. Por quê? Porque não tem mais o que marcar. Isso me faz melhor que os irmãos? Não, não me faz melhor. Mas certamente acaba dando um conhecimento um pouco melhor do que os irmãos têm. Que é algo que todos os irmãos já estão tendo também. Por quê? À medida que você estuda, você tem conhecimento que outros não têm. Não é? Eu sei, por exemplo, de pessoas, essa semana mesmo, uma pessoa até bem conhecida na cidade, né, um empresário, ele disse, olha, eu tenho que confessar, Rogério, eu aprendi mais em 3 conversas com você do que aprendi em 40 anos de igreja. É o Rogério? Não, não é o Rogério. O que é? É a palavra, só isso. A única diferença é a palavra. Poderia ser a Fernanda, poderia ser a irmã, poderia ser o irmão. E acreditem, vocês estão sendo preparados para isso. Estão sendo preparados para isso. Existe um texto de Romanos que vale a pena vocês lembrar também. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Então não está dizendo que eu sou profeta, não está dizendo que o que prega a verdade presente é profeta. Está dizendo que se vocês receberem esta palavra como palavra de um profeta, vocês recebem galardão de profeta.
Então a questão não é quem o Rogério é ou quem ele não é. É como vocês recebem esta palavra. E acreditem, o galardão do profeta é o maior galardão que o céu tem. Por quê? Porque o céu, né, a salvação é pela graça, pela fé, mas o galardão é pelas obras. E o profeta, justamente por conhecer mais a Bíblia, por conhecer mais a Deus, por ter uma vivência maior com Deus, ele recebe um galardão maior. Porque, claro, também vai sofrer mais, né? Esse conhecimento que a Bíblia te dá e o que você acaba ensinando vai fazer com que lá na frente você tenha mais dificuldades. Porque o diabo vai te atacar, não tenha dúvida disso, né? Mas é maravilhoso poder entender, né, como Deus prepara você para você amanhã depois poder compartilhar o que recebeu. E não se engane, né? Vocês hoje, né, até pela verdade presente, têm um conhecimento bíblico melhor do que pessoas com 20, 30, 40 anos de igreja, né? Isso deve fazer vocês se achar melhor que alguém? De maneira nenhuma. Nós somos devedores a gregos e a bárbaros. Isso tem que estar sempre na mente. Não, eu sou devedor. Se você recebeu de graça, você tem que de graça dar também, e você é devedor a todos. Que o que você recebeu de Cristo, né? Então, diz, né, versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ser os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? Marquem isso. Qual foi a pergunta? Quando e o que mais? Serão essas coisas. Quando serão essas coisas e que sinal? Quando e sinal. A resposta virá quando isso for apresentado, certo? Quando e sinal, ok? 4. Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque alguns virão em meu nome, dizendo eu sou em Cristo, e enganarão alguns. Correto? Não. O que diz? Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Isso também é muito importante. Muitos é quanto? Muitos. Muitos virão em meu nome. Cascavel, se tiver aqui 5.000 pastores, quantos no mínimo são falsos pastores? No mínimo quantos? Vamos colocar baixo. 4.990. Não, aí é arriscar demais. Se tem 5.000 e fala muitos, no mínimo tem que ser mais do que a metade. No mínimo, para ser bondoso, ou não? Sim. Ou não? Agora, escolha 30 igrejas. Pergunta em cada uma delas. Teu pastor é um falso profeta? Qual é a resposta? Não, meu pastor é uma bênção. Cada uma delas. Nenhum é falso profeta. Por quê? Porque a ideia que se tem é que não, ele é bonzinho. Mas Jesus não está dizendo que ele não é bom. Não está dizendo que ele não é bom. A irmã, desculpa o nome da irmã. A irmã Karina. Vamos imaginar que a irmã Karina é professora de matemática, tá bem? E ela está ensinando que 2 mais 2 é 5. Ela é uma boa pessoa, não é? Ela é uma boa pessoa, né? Ela não é uma pessoa má, mas ela é uma falsa professora de... Por quê? Está ensinando errado. A questão aqui não é se é má. A pessoa imagina já, não, esse cara é muito... Não é isso que está falando. Ele está falando que é um falso pastor. Um falso pastor ensina o quê? Falsas doutrinas. Ele pode ser a melhor pessoa do mundo, mas é um falso pastor. E lembre-se do seguinte, o diabo, em Apocalipse, que a reta final dele é chamado de quê? Ele é chamado de pai da mentira, ele é chamado de quê? Enganador. O que é o enganador? O que o enganador faz? Engana. Então, muitos falsos pastores. Por quê? Porque estão enganados. E o sujeito, quando mente, sabe que está mentindo, mas o sujeito, quando engana, não sabe que está enganando. Por quê? Porque ele também foi enganado. É simples. Tem muitos pastores que ensinam com sinceridade, mas estão ensinando o erro. Por isso que é difícil detectar o falso pastor. Não é uma acusação. Aí você fala, olha,
né? Nas matérias que a gente faz, quem acompanha, nós não podemos ter medo de falar a verdade, irmãos, não podemos. E aí imediatamente o que você faz quando você diz, por que nós colocamos aqui falsos pastores, por que a gente não fica quieto? Porque um dia, irmãos e irmãs, um dia vai acontecer, escrevam por favor para não esquecer, vai acontecer o quê? O irmão ama a igreja e ama o pastor dele. Ama. Mas um dia, Cristo está vindo e ele vai perceber que ele foi enganado. E aí, muitos, diz aqui quantos? Muitos. Vão chegar uma hora que percebem que foram enganados. E aí eles vão dizer, você sabia e não me falou. Porque o pastor tem que saber. O que a palavra de Deus diz? Se você deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, número 1, que seja marido de uma só mulher. Padre pode ser um bispo, um episcopo? Não pode. Porque a Bíblia diz o quê? É necessário que seja marido de uma mulher. Entendem isso? Então, já nasce errado. Tem condições de ensinar? Não tem. Por quê? Porque Deus disse, é assim. Se você quer ser um bispo, um episcopo, um pastor, você tem que ser o quê? Casado. Agora, claro, alguém diria, e Paulo? Paulo resolveu não casar por quê? Porque ele era um missionário, ele viajava. Como é que você vai viajar com mulher abandonada? Então, na verdade, quando ele fala é necessário o episcopado, é o pastor residente, é o sujeito que está no local. Ele tem que ser casado, porque como é que ele vai ajudar a família? Amanhã a irmã, o irmão, enfim, tem um problema no casamento e querem ajuda. Como é que eu vou ajudar se eu não tenho filhos e não tenho uma mulher? Como é que eu vou entender o problema do casal? Impossível. Entendem? Então, é bíblico. Aí amanhã o padre vem e diz, não, você está falando coisa aí, está me julgando, não estou julgando. Quem está te julgando é quem? A palavra. A palavra falou que é para ser casado, é para ser casado. Se é residente, tem que ser casado. Entendem? A Bíblia é que diz como. Recentemente, uma pessoa ficou brava comigo porque a gente postou algo dizendo que pela Bíblia, porque a pergunta foi, pastor gay pode ser pastor? Eu disse, pela Bíblia, não. Você pode ser pastor de uma igreja. Pode, mas nunca de uma igreja cristã. Porque a igreja cristã não aceita isso. Agora, se quer ser pastor de uma, entre aspas, igreja, né, que não prega o cristianismo, sem problema. Ficou bravo. Não, você não pode falar isso, porque isso... Veja, a Bíblia é taxativa. É preciso ser marido de uma só mulher. E é uma só também. Né? É uma, não é duas. A Bíblia, né? Então a Bíblia se levanta soberana em todos esses casos e a gente tem que aprender a ensinar a verdade. Doa quem doer. Porque, repito, amanhã, né? Por exemplo, imaginem um grupo desse e nós aqui em várias reuniões, eu disse, não vou arrumar confusão, porque se eu falar disso, eles vão ficar bravos. E vocês acreditam que esse grupinho aqui, esse grupo podia ter muito mais gente. Era só a gente ensinar um evangelho mais bonitinho, mais tranquilo, começar a dar uns pulos aqui, oferecer dinheiro, milagre. Podem ter certeza. Quais são as igrejas que enchem hoje? Como é que uma igreja enche? Pode pegar, pegue 3 igrejas, monte 3 templos. Aqui, põe uma placa lá, né? Prosperidade. Placa aqui, milagre e cura. Placa aqui, Jesus salva. Vamos ver qual que enche. Qual é que vai encher? Prosperidade. Em segundo lugar, milagre. Terceiro lugar e último, a palavra. Né? Salvação é relegada ao terceiro plano. Então, é um fato. Só que o que acontece? Chegaria um momento, e vai chegar esse momento, em que esses muitos vão chegar e dizer, vocês sabiam não me falar e agora eu estou perdido. O que vocês acham que vai acontecer? A palavra de Deus fala. Jeremias, Ezequiel. Se eu disser que vem a espada e o trombeteiro tocar com a trombeta, né, o sangue dele foi livrado. Certo? Por quê? O meu papel é tocar a trombeta. É dizer. Para que vocês se preparem. Então, o sangue de nenhum de vocês está sobre mim, ou está?
Não, porque o que eu aprendi, eu tenho falado, né? Tenho falado da vinda, tal. Agora, se o pastor não fala, pode ter certeza, o sangue dele, o sangue de vocês todos está sobre ele. Eu não quero isso, gente, tá louco? Então, a gente tem que realmente ensinar a verdade e doa quem doer. E vai arrumar inimigo. Por que que os profetas foram cerrados, decepados, guilhotinados? Por que que João Batista, né, perdeu a cabeça? Por que que Isaías foi cerrado? Por que que os reformadores, Lutero, Zwinglio, Cramer, Jerônimo, queimados, torturados? Por quê? Porque falaram a verdade. Desafiaram o sistema da época, né? E não vai ser diferente conosco, né? Não vai. Então, 4. Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos... O quê? Imagine só. Tá aí o Brasil agora com esse problema com a Venezuela. Imagine que amanhã Bolsonaro dissesse assim, olha, né, nós proclamamos guerra contra a Venezuela. E agora começa venezuelano, o exército venezuelano atacar o Brasil, Venezuela, e começa. E nós estamos meio perto aqui, né, da fronteira com o Paraguai, com não sei o quê, a gente não sabe, né? Poderiam acontecer alguns ataques, porque, né, como é que você não vai se assustar com uma guerra? Imagine se fosse a guerra mundial, os Estados Unidos declaram guerra contra o Brasil, a Rússia, entende? E começam a atacar o país e começa a cair bomba. Como é que você não vai se assustar? E o que Jesus disse? Não se assustem. Por quê? Por que não é para se assustar? É necessário que isso aconteça em primeiro lugar. Necessário por quê? Para que o povo de Deus se prepare. E o que mais? Nós estamos aqui todos tranquilos. Começa a cair bomba, o que vai acontecer? É só joelho no chão. É o preparo, é necessário, misericórdia, exatamente. As pessoas que estão tranquilas agora começam a correr para Deus. Só que a diferença é a seguinte: quem está com a vasilha, com óleo, nessa hora sabe a quem recorrer. Confia. Então a bomba está caindo e ele está ali, Senhor, proteja-nos. Se estamos num grupo assim, estudando a Bíblia, começa a cair bomba, nós vamos estudar a Bíblia. Pode até ser que dizia, gente, bom, mas estamos aqui. E aí vai prevalecer a fé de cada um, porque a fé dela não vai servir para mim. Nós temos que estar preparados, né? Agora, é fato, Jesus disse, não vos assusteis. Qual vai ser a diferença? Não é só acreditar nele. O que é a fé? Fé não é acreditar, fé é confiar. É confiar. Então ele disse, não se assustem. Se eu conheço bem a Cristo, eu vou fazer o quê? Eu vou confiar. Ele falou que não é para se assustar, porque eu vou me assustar. A bomba pode cair aqui, reto na minha cabeça. Se ele falou que é para confiar, se ele quiser, ele bota os anjos aqui, o anjo pega a bomba na mão e o anjo não vai fazer isso, mas se precisar o anjo engole a bomba e não acontece nada. É um anjo. Então o anjo pode pegar simplesmente a bomba, pôr impacto nele, não vai acontecer nada com o anjo. Entende? Por isso diz, 10.000 cairão à tua direita e tu não serás abalado. Como é que cai 10.000 à tua direita e você não é abalado? Só pela proteção divina. Então quando ele diz não se assuste, ele está dizendo o quê? Eu vou te proteger. Não se assuste, eu vou te proteger. Mas é obviamente que aí vem a fé, né? Não vos assusteis porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então vai acontecer a guerra de dimensão colossal, vai acontecer a terceira guerra, né? Guerra, rumor de guerra, não diz só rumor de guerra, guerras e rumores de guerras, né? Então vai acontecer a guerra e nessa hora vai prevalecer a fé de cada um, né? O que mais? Porquanto se levantará, versículo 7, nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, espécies, terremotos em vários lugares, né? Hoje, por exemplo, se falou de um terremoto, olha, terremoto, né, escala 4 na escala Richter. Acreditem, gente, vai faltar número de escala para os terremotos. Não vão conseguir medir. Os terremotos que vêm são violentíssimos. O ser humano não tem como medir o que vem. Porque Jesus, falando exatamente disso, falou que haveria um tempo de angústia como nunca houve. Nunca houve.
Então, peraí, nós já tivemos terremotos violentíssimos. O terremoto de Lisboa foi um terremoto mas enorme. Aconteceu desde Portugal até a Groenlândia. Eu nem faço ideia de quantos quilômetros é isso, mas acreditem, é muito. E ele disse que vai haver uma angústia como nunca houve. Não quero assustar ninguém, mas estudo é estudo, gente. A gente precisa se preparar. Jerusalém, as mães comeram os filhos de fome. E ele disse que vai acontecer algo que nunca houve igual. Você imagine só. Tito pregou milhares de judeus na cruz, porque eles escapavam de Jerusalém para pegar comida, os soldados pegavam e crucificavam eles. Não tinha mais lugar para crucificar a gente. E Jesus comparou a destruição de Jerusalém com o fim do mundo. Então, o que vem realmente é pesado. Mas Deus diz isso para a gente se assustar? Não. Está dizendo porque eu estou dizendo para vocês, porque vocês são meus servos. Eu falo para vocês porque eu vou cuidar de vocês. Eu falo para vocês porque eu quero que vocês se preparem. Senão eu não falaria. Aí, 8. Todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do quê? Por que nós seremos odiados? Não, nós seremos odiados porque nós não queremos ir para a igreja. Não é nada disso. Nós seremos odiados por quê? Por causa do nome de Cristo. Quem defender o verdadeiro cristianismo vai ser objeto de ódio de todo mundo. Por quê? Porque o inimigo. É o inimigo quem vai incitar as pessoas contra os verdadeiros cristãos. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e o quê? Trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então vai acontecer que você, entre aspas, está na igreja, mas você é uma pessoa que não aceita qualquer coisa. Você quer a verdade, você defende a verdade. Vão te trair. Vão te trair. E o que mais? Aborrecidos. Esse sujeito aí não dá, esse aí não é bonzinho. Esse não é um bom irmão. Esse é um irmão problemático. E já está acontecendo. Tem muita gente sendo expulso das igrejas aí. Por quê? Porque não aceitam qualquer coisa. Eles querem o que está escrito. E daí esses importunam a igreja. Pela verdade, punir. Mas cada um que tentar defender a verdade vai ser punido. Por vezes, Essa semana eu estava falando com a minha amiga, a respeito, que nós estamos conhecendo. Ela falou para mim quem fez essa lavagem na minha cabeça. E eu vou pagar um preço. Bom, é assim. E não se pode. E assim, a gente nem pode culpar essas pessoas. Por quê? Porque infelizmente elas são enganadas. Nós não podemos, sabe? A pessoa chega e diz assim: vocês não têm ideia do que eu já ouvi. O que eu já ouvi de pastores, vocês não fazem a menor ideia. Não, cuidado, esse é maluco, esse é fanático. Não, de jeito nenhum, esse aqui não. É assim, e vocês vão sofrer também. Mas vão sofrer por amor a Cristo. Por quê? Porque o inimigo sabe que a palavra de Deus é que tem poder para freá-lo. Então ele não vai, até onde ele puder, ele não vai deixar barato. Mas é maravilhoso você saber que entre milhões de pessoas, Deus chamou você pelo nome. Disse: filho meu, filha minha, vem aqui, eu vou te dar coisas que eu não vou dar para os outros. Então quando você ouve, por exemplo, que nem a Fernanda ouviu, quem fez essa lavagem cerebral? Ela tem que ter paciência, tem que ter calma. A Cida também, acho que achou alguma coisa meio parecida na primeira vez, falou que também achou que estava sendo... É assim, irmãos. Não. O que vamos fazer, nessas horas, irmãos, vale a pena, porque tudo está na palavra, não tem nada que não esteja na palavra. Lembram quando Filipe foi chamar Natanael? Natanael estava embaixo da figueira, diz o texto. E Filipe chega e diz assim para ele: Natanael, achamos o Messias, Jesus de Nazaré. O que ele disse? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha o preconceito, É o mesmo caso. Vocês saem daqui. Vamos imaginar que vocês saem daqui, gostaram do estudo por alguma razão, e vão chegar lá para o pastor, escuta, nós escutamos uma palavra lá, pastor, olha, diferente, gostamos. Eu estou usando hipoteticamente, poderia ser o contrário, Aí, aonde? Não, um grupinho lá no Butina. No Butina? Aquele bêbado, aquele cara que bebia, que...
Pode vir alguma coisa boa de lá? No Butim. Ah, por favor, né? Eles vão atacar sim, irmãos, não se enganem. Vão atacar desse jeito. Sabem o que Filipe respondeu? Vocês lembram? Quem lembra o que Filipe respondeu quando ele disse assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembram? Bem simplesinho. Vem e vê. Vem e vê. No Butina? Vem e vê. Vem e vê, ué. Só isso. Não precisa, sabe, brigar. Não, vem e vê. Depois você pode falar, né? É assim. Veja que ele só disse, vem e vê, por você mesmo. Porque daí você está decidindo por você. Não vá pelo que os outros dizem. Certo? Não vá pelo que os outros dizem. Vem e vê. Escute, ouça e tome sua decisão. Foi o que aconteceu, eu acho que com a maioria aqui, né? O Butino ouviu, convidou a Cida, que convidou outro, o Pio convidou, e assim vai. Vem e vê, né? Bom, 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros e uns aos outros o aborrecerão. Surgirão quantos? Muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é isso? Quem que arrisca dizer? O que é por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará? O que é isso? Eles não passam a verdade, as pessoas vão descobrir, Não. Por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos vai esfriar. Por exemplo, os irmãos todos aqui, todos têm amor no coração pelos animaizinhos, pelos cachorrinhos, certo? Cachorro, vamos colocar. Aí vocês começam a assistir na TV. Gente, olha, tem muito cachorro na cidade, nós vamos ter que começar a matar os animaizinhos. Só que é o seguinte, nós não temos injeção letal para matar todos eles sem dor. Então nós vamos matar eles com uma marretada na cabeça. Num primeiro momento você se assusta, você não quer nem ver aquilo. Mas comece a ver todo dia para ver o que acontece. Comece, acostuma. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O teu amor agora esfria. Por quê? Porque você está vendo todo dia. E mais, não é só isso. Você defende o animalzinho enquanto ele não te afeta profundamente. Mas vamos imaginar que fosse decretada a morte de todo animalzinho. E quem defender um animal vai para a cadeia. Agora vamos ver se você realmente ama os animaizinhos. E vai mudar para uma outra forma. Grupos como esse de estudo vão ser proibidos. Agora é proibido estudar a Bíblia dessa forma. Não hoje. Daqui a pouco vai ser proibido. Não se enganem. Aí é que vão aparecer quem realmente quer seguir a Cristo. Entende? Por quê? Multa, cadeia e finalmente a morte. Foi o que aconteceu no passado e vai acontecer de novo. Quem estudasse a Bíblia no passado, o que aconteceu com eles? Queimados, torturados, mortos. Então, né? Só que olha que bonito. Até agora foi só tristeza, né? Então vamos ver agora as promessas, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, fé, gente. Não deixe que o povo te engane, né? Mantenha a fé. E o que mais? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todos os agentes, e então virá o fim. Não se engane. Quando Cristo vier, ninguém terá desculpa. Eu não ouvi. O evangelho vai ser pregado a todo mundo. Sabe que hoje, há muito tempo, eu dizia, Senhor, eu queria poder ter uma forma, Senhor, de poder, de poder levar a Tua palavra de uma forma mais eficiente. Porque, Senhor, como é que a gente faz? Vai imprimir folheto, né? R$500 para imprimir 5.000 folhetos. Aí você vai levar 4, 5 dias para entregar 5.000 folhetos. Desses 5.000 folhetos, né, 3% talvez aceitem. E eu dizia, Senhor, e o Senhor sabe, eu entendo que o Senhor tem me dado algumas coisas assim que para mim elas são pérolas, eu gostaria que outros pudessem receber. E eu dizia, Senhor, quando começou o e-mail, né, a ser ventilado, eu começava a disparar pelo e-mail, mas vai muito pouco, porque o próprio e-mail travava. Irmãos, hoje nós não temos mais nenhuma desculpa. Nenhuma. Nós temos aí uma página no Facebook com 230 mil pessoas. Você pega uma matéria
como um estudo desse, resumido, né? Com R$30, você faz chegar para quase 50 mil pessoas. R$30. Alcança quase 50 mil pessoas. Aqui eu acredito, não todos, mas eu acredito que a maioria tem o Facebook, um Instagram, um WhatsApp. Irmãos, não por nada. O que custa pegar uma matéria, né, e pelo WhatsApp mandar para os amigos, mandar para os parentes? Ah, mas eles não querem. Manda. Eu mando. Manda. Não importa. Quando ele disser não me mande mais, agora você respeita a decisão dele e não manda mais. Agora, enquanto tiver um grunhidozinho só, porque é assim, né? O diabo tenta cegar as pessoas, né? Hoje, pela graça de Deus, né, nós temos 5 grupos de estudos no WhatsApp, né, cada um com mais ou menos umas 150 pessoas, eu creio. Todo dia vai uma matériazinha. Dá trabalho para fazer, você tem que estudar, você tem que montar, você tem que preparar. Não estou falando por mim não, por favor, nós temos administradores. Mas hoje, ninguém mais tem desculpa, nem para ouvir e nem para compartilhar. Porque você pega hoje o próprio Facebook, como falamos, quem tem, mas o Facebook é uma ferramenta do diabo. Tá bom, tá bem que é uma ferramenta do diabo. O Facebook é uma ferramenta, é um instrumento como outro qualquer. Pode ser usado para bênção e pode ser usado para maldição. Depende do que você vai fazer. Você é um vaso de honra ou um vaso de desonra. Depende do que você vai fazer. Se você prega o evangelho, você é um vaso de honra. Agora, se você não prega, se você não ensina, eu não estou falando, por favor, só. Você pode ensinar dando um bom testemunho, no comportamento, em tudo, né? Então, assim, hoje nós podemos fazer um trabalho espetacular. Vamos imaginar o seguinte, que cada um que esteja aqui, né, vamos colocar no Facebook apenas como exemplo, tá bom, gente? Porque tudo isso é o nosso trabalho. O evangelho será pregado, mas será pregado por quem? Pelos anjos? Não por nós. E a questão é, Jesus está dizendo, o evangelho será pregado. Aí você diz, bom, já que vai ser pregado, deixa eu descansar. Não, filha, não, você não entendeu, filha, você não entendeu, filho. Eu quero que você participe disso. Eu quero que você seja um instrumento na minha mão para isso. Não tenham dúvida, irmãos. Toda essa rede de internet que está aqui, ela está sob o cuidado de Deus. Olha quanta notícia chega até nós que não chegaria pela mídia comum. Quanta mensagem. Que mensagem dessa você vai ouvir na mídia comum? Repito, não estou falando pelo homem. Eles barram. Então, hoje, né, não custa. Eu não sei quantos amigos o Fernando teria no Face ou no WhatsApp, mas eu imagino que mais do que 10. Não é? Não por nada. Você é um jovem, Fernando, né? Não estou dizendo que você deva fazer, mas assim... Mateus, Mateus, desculpe, né? Mateus, né? Não custa, sabe? Eu sei que é difícil, porque daí você vai mandar... o Mateus está virando um crentão careta. É assim mesmo, Mateus. Vão bater, mas faça o trabalhinho. Manda, não custa. Né? Você manda, Cida, Fernanda, cada um. Imagine, nós estamos aqui em quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Né? Arredondar a conta, vamos colocar 20 só para arredondar. Cada um mandando para 10. Quanto dá? Todo dia. Quanto? 2.000. Gente, se nós fizermos um trabalho... Olha quanta gente vai ser alcançada. E, sinceramente, quanto que custa? Pelo WhatsApp, você manda ali 10 minutinhos que você toma por dia, 15, que seja... Né? O Tino me mandava mais vídeo, já deu uma acalmada. E tem outra coisa, irmãos, eu quero fazer um apelo a vocês que, assim, por favor, não me tomem como alguém que, por exemplo, a questão do dízimo e da oferta, por exemplo, tá? Eu não preciso de dízimo e oferta, eu não preciso, eu tenho meu salário. Mas, por exemplo, nós temos uma página que é uma página montada para impulsão. Então, se você diz assim, Rogério, eu quero colaborar, eu vou dar R$20 para fazer com que tal matéria alcance mais gente. Com R$20, eu vou impulsionar uma matéria que você pode escolher, eu gostei dessa, você pode acompanhar. Você pode acompanhar lá quem vai receber, você pode responder quem vai receber. Isso é evangelismo. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um ministro, você não precisa ser um ancião, nada disso. Entende? Você está ajudando o evangelho de uma forma muito mais simples.
Imagine você ter que sair e visitar 1000 pessoas. Você não precisa fazer isso. Você simplesmente ajuda, né? Esse material vai chegar para 1.000, 3.000, 5.000 pessoas com 20, 30, 50 reais. Convenhamos, gente, 50 reais é uma pizza. Então, no final das contas, veja, eu não estou fazendo um apelo para mim, por favor, só quero que pensem, porque às vezes já aconteceu muitas pessoas dizer, Rogério, vocês têm que fazer mais apelo para as pessoas ajudar, porque as pessoas não sabem, tem pessoa que quer ajudar e não sabe que pode. Entende? Então, apenas por isso. Esse evangelho vai ser pregado, irmãos. Quer a gente queira, quer não. A questão é só se eu vou ou não participar disso, né? Enfim. Agora sim, capítulo 15, tá? Quando, pois, vejam só, lembram lá da pergunta? Capítulo 24 de Mateus, versículo 3. Dize-nos, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos o quê? Quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Agora Jesus vai responder a pergunta. Ele deu uma série de pequenos sinais. Haverão falsos cristos, falsos profetas, etc, etc, etc. Mas agora ele diz, quando, essa foi a pergunta, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta? Daniel. Está no lugar santo, quem lê? Quem lê? E o que a gente escuta? Não, eu, Daniel, não entendo. Não entendo. Não, eu, Apocalipse, não entendo. Infelizmente. Claro, por quê? É só prestar atenção. O que Jesus disse lá? Quem lê, entenda. O diabo ouviu ou não ouviu? Ouviu. Então o que ele vai fazer? Vai fazer de tudo para você não entender. Não entender. E são raríssimas as pessoas, pastores inclusive, que conhecem alguma coisa de Daniel. Você pergunta para um pastor sobre Daniel, Daniel foi jogado na cova dos leões e o leão não comeu ele. Gente, isso é tudo bem, é real. Mas e cadê o resto? Cadê as profecias? Né? Então, que horas são agora, Déborazinha? Por favor. Vamos só mais um pouco em Daniel aqui, a gente encerra. Daniel, capítulo 12, gente. Estava falando do fim do mundo, certo? Mateus, né? Daniel 12, tá? Daniel 12 é simples. É o último capítulo de Daniel, obviamente, então, que são os últimos momentos da vida terrestre. São os últimos momentos proféticos. Daniel 12, né? Então, o que vai acontecer? Né? 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um... Então, peraí. Fato. Está muito próximo um tempo de angústia. E que tipo de angústia? Qual nunca houve, veja que é o mesmo caso que nós vamos encontrar lá em Mateus. Qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, o quê? Livrar-se ao teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então tudo que foi falado em Mateus 24 é para dar medo? Não, ele já está dizendo claramente. O que ele vai fazer? Leiam de novo. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Irmãos, essa é outra coisa que... Quem é Miguel? Quem é Miguel? Miguel é Cristo, tá? Por quê? Só para vocês entenderem isso, tá? Apocalipse 12, depois vocês podem ler. Vamos ler só para ficar claro, porque tem muita gente que tem dúvida com isso e vale a pena entender isso, tá? Nem que a gente fique só com isso hoje, não há problema, tá? Que isso vai gerar... Apocalipse 12, tá? Leiam o versículo 7, por favor. Alguém leia o versículo 7 em voz alta para todo mundo. E houve guerra no céu. Peraí. Houve... Guerra no céu. Ok. O que diz? Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Peraí. Lá no céu, quem que estava? Quem estava lá? Miguel. Da hierarquia. Não, a hierarquia celestial, qual que é? Quem vem em primeiro lugar no céu? Deus. Depois dele? Jesus. Depois dele?
Prestem atenção, por favor. Vamos lá, eu sei que não é fácil. Revelação de Jesus Cristo, numerem nas mãos para não errar. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Quem vem primeiro então? Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então, Deus, Jesus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelos seus anjos. Não, preste atenção. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelos seus anjos. É isso? Não. Pelo seu anjo. Anjo. Não é anjos. Anjo. Então, peraí. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo singular enviou a João, seu servo. Então, peraí. De novo. Vamos lá, irmãos. Para não errar. Quem vem em primeiro lugar? Deus. Quem vem em segundo lugar? Cristo. Quem vem em terceiro lugar? Qual é o nome do anjo que vem em terceiro lugar? Gabriel. Ah, ótimo. Qual é o nome do anjo que vem em terceiro lugar? Gabriel. Que classe de anjo é Gabriel? Arcanjo. Não. Vamos lá, é para errar para aprender. Querubim. Não. Ah, querubim. Prestem atenção nisso. Querubim. Então, peraí. Vem o Pai, que é Deus. Vem o Filho. E vem Gabriel, que é um anjo querubim. Tá bem? Sim. Miguel é o quê? O que a Bíblia diz que ele é? Não, Cristo eu disse para vocês. O que diz que ele é? Vamos ler um pouquinho aqui de novo, só para... Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Então, peraí. Miguel é arcanjo. O que é arcanjo? O que é arc? Líder. Anjo. Líder dos anjos. Quem é o líder dos anjos? Cristo. O que quer dizer Miguel? Aquele que é como Deus. Quem que é como Deus? Cristo. Tá bem? Miguel é o nome que Cristo tem quando em batalha. Vejam o texto de novo que vai ficar bem claro. Se nós temos uma hierarquia e o texto diz que batalharam dragão e os seus anjos. Quem é o dragão? Satanás. Com quem que ele lutou? No deserto, com quem que ele lutou? Com Cristo. Com quem que é a batalha de Satanás? Com Cristo. Então, Miguel é Cristo. Ele é chamado de líder dos anjos. Veja que diz, será que os anjos são de Gabriel? Do querubim? Não. Os anjos são de Cristo. Porque diz, Miguel é os seus anjos. Os anjos, então, que batalharam no céu foram os anjos de Cristo. Tá bem? Cristo liderando e os anjos na batalha. Por isso vocês vão ver agora como fica claro Daniel 12. Voltem para Daniel 12. Naquele tempo, o quê? Se levantará Miguel. Nesse tempo agora de angústia, Cristo se levanta para defender o seu povo. Tá? Então, se levantará Miguel, o grande príncipe, gente. Quem é o rei? Deus. Quem é o príncipe? Cristo. Ah, mas a Bíblia diz que Cristo é rei, não diz? Sim, futuro. Quando ele vier, ele vem como rei dos reis e senhor dos senhores. Mas por enquanto ele é príncipe. Até que ele receba a sua herança, que é a terra que ele resgata, e nós, aí, né, hoje ele nos tem por promessa. Mas quando ele herdar cada um de nós, de fato, daí ele é rei. Entendem? Existe um tempo para cada coisa, tá bom? Então, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos, todos, o que diz ali? Então não é todos, tá bem? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Haverá um grupo especial, grupo que prega verdades como estas, né? Nós vamos estudar isso com mais carinho outra hora, que pregaram a verdade presente, que já descansaram, vão ressuscitar. O que eles pregavam? Eles pregavam a vinda de Cristo. Mas Cristo veio? Não.
Então eles vão levantar para ver o sonho deles realizado, entende? Eles pregaram a vinda de Cristo, não puderam ver, morreram, sabe como? As pessoas dizem, cadê? Cadê Cristo? Você não falou que Cristo ia vir? Cadê? Ah, você não falou que Cristo ia vir? Cadê? Pode ver que eles dizem, tarda, né? Morreram, dizendo, Senhor, não se cumpriu o que pregamos, mas vai se cumprir. Eles vão se levantar para ver Cristo vindo nas nuvens do céu, porque pregaram a vinda de Cristo. Entende? Eles vão ver aquilo que é, né, o objeto da pregação deles, né? Então, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros vergonha e desprezo eterno. Lembram que Jesus, quando ele estava sendo ali julgado pelos sacerdotes da época, lembram que ele disse? Vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Lembram disso? Esses vão ver. Da mesma forma que há uma ressurreição parcial para aqueles que pregaram a vinda de Cristo e viveram essa vinda de Cristo, também vão ressuscitar aqueles que participaram ativamente na perseguição dos verdadeiros filhos de Deus. Então, aqueles que crucificaram Cristo, aqueles que vão nos perseguir, aqueles que perseguiram os reformistas do passado, John Hus, Jerônimo, Knox, todos esses que morreram na estaca queimados, aqueles que mandaram queimar vão tudo ressuscitar para ver Cristo vindo nas nuvens do céu, porque duvidaram também. Perfeita a Bíblia, vê como Deus é um Deus perfeito. Não, né? Esse é o galardão negativo, infelizmente, mas é, né? Agora, com isso a gente vai encerrar para que vocês tenham isso em mente, tá? Olha só, muitos para uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, quem? Os sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento. Quem são os sábios? Veja, claro, lembra que foi dito lá, olha só o texto, ó. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Então, os sábios, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, peraí, sábio, só pode ser sábio quem teme a Deus, certo? Mas a Bíblia também diz, né? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, peraí, sábio teme a Deus, e quem teme a Deus guarda os mandamentos. Então, quem são os sábios finalmente? São os que, o quê? Guardam os mandamentos, certo? Porque temem a Deus também, tá? Então, veja, os sábios, os que guardam os mandamentos, então, da lei de Deus, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça. Veja de novo, o que a Bíblia diz? Todos os teus mandamentos são justiça. Não tem como fugir. Aqui não está dizendo aqueles que aceitaram a Cristo. Está dizendo aqueles que ensinam as pessoas que se deve guardar os mandamentos. É isso que as igrejas estão ensinando hoje? O que as igrejas ensinam hoje? Mandamento é coisa do passado. Mas espera aí, o irmão inclusive citou. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é dever de todo judeu. É isso que está escrito? Não, o que está escrito? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Então não é para o judeu, não. A Bíblia não erra, é para todo homem. Claro que a mulher está dentro do contexto. Da onde vem a mulher? Do homem, obviamente, né? Muito bem. Então, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. Refugirão como o quê? Estrelas. O que é estrela em profecia? Anjos. Refugirão como os anjos. O que Jesus disse? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque no céu não se casam e não se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus. Então, aqueles que ensinam os mandamentos são vistos pelo céu como anjos. Não é que eles são anjos, são vistos como anjos. São vistos como mensageiros nas mãos de Deus. São essas estrelas. Lembre que Apocalipse vai falar que Cristo tinha na sua mão direita 7 estrelas. Quem são? Nós. Somos nós, os que ensinam a verdade presente. Estão na mão direita dele. Por que na mão direita? Por que não na esquerda? O que vocês acham? Por que na mão direita e por que não na esquerda? É a mão direita do favor. Amém. Mão direita é a mão do favor. Estão sob o meu favor. Perdão, eu sou canhoto, né? Estão sob o meu favor. Mão direita. Tá? A mão esquerda, o que é? Desfavor. Né? Os bodes à minha esquerda e os cordeiros à minha direita.
Tá? Vocês sabiam que o ladrão na cruz que se salva é o ladrão que estava à direita? Vocês acham que a Bíblia erra em alguma coisa? Havia um do lado esquerdo e um do lado direito. Se salva o que estava do lado direito. Tudo na palavra de Deus é perfeito, gente. Aí alguém dirá, porque era... Não, simplesmente porque a providência, né, cuidou para que as coisas fossem todas certinhas, né? 4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Preste atenção. Naquela época foi dito o que para Daniel? Daniel, fecha essas palavras. Daniel, você vai fechar, ninguém vai entender isso aqui. Veja bem. Daniel, fecha. Olha aqui, ó. Imagina dizer, Rogério, fecha. Fechei. Alguém vai conseguir entender alguma coisa? Não. Daniel, fecha essas palavras. Que mais? Que mais? Que mais? Fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Pergunto, estamos estudando Daniel e estamos entendendo. Isso quer dizer o quê? Que é o fim do tempo. Que é o fim do tempo. Porque já não está mais selado. Já foi aberto. Quem que abriu o livro de Daniel? Jesus. Quando que ele abriu? Apocalipse 5 e Apocalipse 10. É só ler. Vi na mão do que estava sentado um livro, escrito por dentro e por fora. E quem é digno de abrir e de desatar os seus selos? Fechado e selado. E quem que abriu? Jesus. Nada, né? Nada, absolutamente nada, irmãos, deixa de estar revelado para o seu povo. Nada. Os servos têm tudo revelado. Só que não estuda. Aí lê Apocalipse, mas o que é isso aqui? O único livro selado é o livro de Daniel. Estava o livro de Daniel na mão dele, mostrando. E o que o livro de Daniel revela? O fim do mundo, não foi isso que Jesus disse? Sim. Né? Diz que sinal, verdade, eu estou vindo do fim do mundo. Quando virdes o que disse Daniel, né, da abominação da desolação, quem lê, entenda. É para entender ou não é? É. É o fim do tempo ou não é? Por que é o fim do tempo? Porque o livro de Daniel está aberto à nossa compreensão. Essa é a maior prova que nós temos, porque senão nós não entenderíamos. Como não foi entendido no passado. As pessoas não entendiam. Podiam tentar ler, era como se estivesse fechado, como se estivessem cegos. Jesus abre e agora nós temos o entendimento, porque estamos no tempo do fim. Tá bem? Semana que vem, continuamos aí, nós vamos ver se conseguimos encerrar Mateus 24, tá bom? Daí, claro que nós vamos ter que cruzar Daniel de novo e daí vai entrar um pouquinho no Apocalipse também, tá bom? Vamos orar? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.